Olá, pessoal. Espero que estejam todos bem. Como prometido, vim aqui falar um pouco mais sobre violência obstétrica. Eu sei que eu já escrevi 3 posts sobre isso e outros também, né? Fiz a live, mas a live realmente ficou muito cortada, então vocês perderam muita informação importante. Então eu prometi que eu ia gravar um vídeo, como vocês pediram também, né? Para explicar um pouco mais, né, sobre essas violências para quem quer se aprofundar mais além dos textos que eu botei, né? Bom, então, para começar, o que é a violência obstétrica, né? Uma violência que ocorre ou antes do parto, ou durante o parto, ou no pós-parto, né, contra a mulher, a parturiente. E ela pode ser física, pode ser verbal, pode ser psicológica, pode ser por negligência. Então, nesse vídeo eu vou falar um pouco mais detalhadamente sobre essas violências, né? Sobre os tipos de violência. Então, para começar, assim, os físicos, né? O tipo físico, que normalmente são os que mais as pessoas conhecem, falam, né? Sobre isso. Então, para começar, eu acho que o mais conhecido é a episiotomia, que é aquele corte no períneo da mulher. E algumas pessoas até hoje, alguns médicos continuam fazendo, né? E algumas pessoas continuam achando que é normal, porque antigamente era normal, antigamente não era uma violência, não era considerado, né, uma violência. Acho que todos os obstetras faziam a epísio. E principalmente as pessoas mais antigas falam, não, isso aí é besteira, isso aí acontece, isso aí é normal. Então eu vejo quando isso acontece com algumas mulheres hoje, as mulheres, quando elas sabem que isso é errado, que é uma violência, e elas se sentem realmente violentadas, muitas vezes elas relatam, que contam para as mães delas, e as mães falam isso, não, isso é normal, isso aí também faziam comigo, isso aí fizeram comigo. E aí ficou uma coisa meio banalizada, como se não fosse uma violência, como se fosse para ajudar o bebê a sair, como se fosse para evitar que a mulher tivesse mais laceração na hora que o bebê saísse. Mas hoje em dia a gente sabe que não é. Hoje em dia é considerado uma violência porque não tem nenhum estudo científico que comprove que tem algum efeito, né? Então não tem nenhum efeito positivo. Não ajuda o bebê a sair, não ajuda a evitar a laceração, porque a laceração espontânea, que às vezes a mulher se corta um pouquinho quando o bebê sai, porque é normal, mas normalmente essa laceração espontânea, ela é bem leve, né? É grau 1, grau 2, muitas vezes não precisa nem de ponto, então a cicatrização vai ser mais fácil, e nem sempre tem laceração, às vezes não tem nenhuma. Então, assim, não faz sentido dar um corte mais profundo pra falar, não, porque a mulher vai se rasgar toda. Gente, não é assim. Pode acontecer da mulher se cortar mais? Pode, mas é raro, bem mais raro do que acho que a grande maioria não tem quase nada de laceração. É uma laceração menos profunda, né? Como eu falei, grau 1, grau 2. Então, muitas vezes a mulher nem precisa de ponto. É bem diferente da episiotomia, que também pode ter problemas na cicatrização. A mulher ela pode ter uma dificuldade depois de voltar à vida sexual, porque ela pode sentir mais dor. Então, assim, não tem nenhuma justificativa para fazer episiotomia. Mas, infelizmente, a gente ainda vê que tem obstetras que defendem, que falam que precisam, que é melhor. Enfim, né? Acontece. Outra violência, a manobra de Christler, que é quando o médico, o enfermeiro, alguém sobe assim na barriga ou empurra a barriga da mulher para ajudar o bebê a sair, que também é uma violência, também já é proibido há anos, mas alguns obstetras continuam fazendo, infelizmente, né, com essa justificativa de ajudar o bebê a sair. Mas assim, o que as pessoas não entendem é que o bebê ele não precisa de ajuda quase nunca para sair. Isso é uma coisa fisiológica, né, natural. A mulher, ela pare, a mulher, ela sabe parir. O corpo da mulher foi feito para isso. Então, o bebê ele vai sair na hora dele. O problema é que as pessoas não querem esperar, né? A nossa cultura é muito imediatista, pressa, tempo é dinheiro. Então, assim, não tem como ficar lá esperando 1 dia, 2 dias, 3 dias, o bebê sair na hora que ele quiser. As pessoas querem correr, né?
Então, por isso que a maioria dos obstetras que atendem por plano de saúde, que aí ganha muito pouco, porque o plano paga pouco, eles não fazem parto normal. A grande maioria não faz, porque o parto normal você tem que estar ali à disposição, cancelar a agenda toda para poder atender aquele parto. Então, assim, eles fazem geralmente cesariana e agendada, né? Que é pior ainda, porque ninguém pergunta para criança: quando que você vai estar pronta para nascer, para eu anotar aqui para marcar a cesariana, né? Então, assim, isso é um outro problema, né? Porque essa cesariana agendada é uma grande violência também para o bebê, porque o bebê, ele nasce sem estar pronto, aí ele às vezes fica mais tempo, né, na UTI neonatal, ele pode ter mais riscos de morte, né, de recém-nascidos. Então, sim, isso eu acho que é o símbolo, né, da nossa sociedade imediatista. Agendar um parto não, né, porque cesariana não é parto, é uma cirurgia. Mas agendar um nascimento da criança, isso para mim, assim, eu acho um grande absurdo. Né? Se precisa fazer cirurgia cesariana, ok, mas agendar, sabe, eu acho muito pior. Você pode entrar em trabalho de parto e fazer uma cesariana, não tem problema. Mas agendar, enfim, né? Mas para esses obstetras é muito melhor em termos financeiros, porque ele vai ali na hora que ele quer, na hora que ele acabou de atender no consultório, vai ali, corta a barriga, tira a costura, pronto, vai embora, vai para outro. Então, ele pode fazer muito mais partes, mais consultas, né? Então, por isso que também uma equipe de parto humanizado particular é muito cara, porque são vários profissionais que estão ali à disposição na hora que o bebê quiser nascer, né? É o bebê que escolhe a hora dele nascer. E tem que aguardar, só aguardar que ele vai sair. A não ser que aconteça alguma intercorrência que pode acontecer, de ter que usar alguma manobra, alguma coisa para puxar o bebê, ou ter que fazer uma cesariana. Mas normalmente, a grande maioria dos casos, o bebê nasce sem precisar de nenhuma ajuda, nem nada. E também não tem isso de que o obstetra é que faz o parto. Quem faz o parto é a mulher que está parindo, né? Ela que está parindo. E o ideal é que não precise fazer nada com ela, que deixe ela ali, sabe? O obstetra ou enfermeiro obstetra, quem estiver assistindo o parto, ele tem que assistir, tem que observar, tem que acompanhar, né? Tem que ir monitorando como é que tá o bebê, a mãe e tal, mas sem ficar fazendo toques, porque tem gente que fica fazendo toque várias vezes, isso também é uma violência, né? Toque é para fazer quando é necessário, que é assim, quase nunca, né? A gente vê que as mulheres recebem muito mais toques do que o que era para acontecer de verdade, né? O que precisa mesmo, né? Mas enfim. Então, assim, o ideal é que o obstetra ou quem estiver assistindo o parto não faça nada, só observe e monitore, e a mulher ela vai parir. Mas você pode ajudar segurando o bebê quando ele for sair, né? Mas o ideal em outros países é nem que o obstetra ele nem participe do parto, né? O obstetra ele só acompanha, só assiste parto quando é de risco, né? É alguma gravidez de risco. E aqui no Brasil, no SUS, a gente até vê que também tem enfermeiras obstetras que assistem, né? Nem sempre é o obstetra. Mas quanto mais a gente tem obstetra participando do parto, mais intervenções a gente tem, porque a nossa formação aqui no Brasil, né, de obstetra, é muito intervencionista. Então, assim, o médico, ele se forma para poder intervir, ele acha que ele vai fazer o parto, que ele vai estar ali, que tá ali fazendo nada, só monitorando, dá uma sensação de, pô, eu tô aqui sendo pago para quê, né? Se a mulher pare sozinha, não precisa de mim, né? Mas o obstetra tá ali só para acompanhar mesmo, né? Não é para fazer nada. Mas a gente vê que quanto mais obstetras participam dos partos, mais eles intervêm desnecessariamente e também aumenta o número de violências obstétricas, né? Então, assim, o parto domiciliar, por exemplo, que o obstetra aqui, pelo menos aqui no Rio, não sei se em algum lugar do Brasil é permitido, mas aqui no Rio, o obstetra não pode participar do parto domiciliar. Mas a gente sabe que o parto domiciliar, a gente que estuda nessa área, sabe que o parto domiciliar é muito mais seguro,
do que no hospital, porque não tem risco de infecção hospitalar, tem muito menos intervenções, justamente porque não tem o obstetra lá, né? Tem enfermeira obstetra ou obstetriz que vai monitorando, ela tem toda uma formação para isso, né? E muita gente acha que é o contrário, né? Que em casa é mais perigoso, mas não. Claro que, assim, em casa só pode parir quem é de risco habitual, né? Que não tem nenhum risco maior. A mulher, ela não pode ter nenhuma outra doença, como diabetes, pressão alta, nada. Aí, nesses casos mais com riscos, não pode parir em casa. Aí tem que ser no hospital. Aí tem que ter um obstetra olhando, monitorando e tudo mais. Né? Mas, enfim, eu acho que isso que é importante a gente saber. Que a mulher que pare, a mulher que faz o parto, e que o bebê ele vai nascer na hora que ele quiser, na hora que ele estiver pronto para isso. Então a gente ouve muito as pessoas falam, não, eu tive que fazer cesárea porque o parto não evoluía, não tinha abertura, não tinha contração, o bebê não saía. Enfim, geralmente, né, eu acho que, sei lá, na maioria das vezes deve ser porque não esperaram tempo suficiente. Né? Às vezes precisa induzir sim, mas é só em alguns casos. E essa questão da indução, a gente vê muito acontecendo. A mulher chega para parir, já vão botando sorinho. Fala, não, vou botar só um sorinho. Mas esse sorinho não é só um sorinho inocente, né? Eles geralmente botam ocitocina, que é para acelerar o trabalho de parto. E a ocitocina, quando não é recomendada, quando não precisa, né, fazer esse processo de acelerar o parto, também é uma violência. Por quê? Porque a ocitocina ela vai fazer com que a mulher tenha uma contração atrás da outra. Então, o nosso corpo ele é feito para ter uma contração, a mulher descansar, para poder fazer força de novo. Então, quando não acontece isso, a mulher ela não consegue descansar entre uma contração e outra, né? E aí isso acaba com que ela faça a força de uma maneira que não era para fazer, ou mais força. E aí, às vezes, ainda entra o puxo dirigido, que é uma outra violência, que é quando a pessoa fica falando pra mulher, não, faz força agora, não faz agora não, faz assim, faz assado, respira assim, respira assado. Fica conduzindo a mulher na hora de fazer força. E isso também é uma violência, porque a mulher, ela sabe a hora que vai fazer força, porque o corpo dela faz a força sozinho, né? Mesmo que ela não queira fazer, o corpo dela faz a força. Então, quando tem alguém conduzindo, né, esse puxo, isso aí pode fazer com que ela também faça força numa hora errada, de um jeito errado, e aí isso pode provocar mais laceração na mulher. Então, às vezes, quando a mulher tem muita laceração, é porque ela passou por isso, por puxo dirigido. A ocitocina, ela também pode fazer com que o parto não ande adequadamente, e isso vai provocando mais intervenções, né, desnecessárias, e inclusive pode levar a mulher a ter que fazer uma cesariana. Ou ter que fazer não, né? Ou a fazerem mesmo, porque vão dizer que ela não teve dilatação e tal, e vão induzir para uma cesariana, né? Então, cesariana também, quando não é preciso, também é uma violência, porque os obstetras, esses que não querem fazer parto normal, eles induzem a mulher a elas pensarem que é melhor fazer cesariana. Então falam, não, é muito melhor fazer cesariana, você vai lá, corta, costura e tá tudo bem, vai para casa sem problema, não sente dor. Mas não fala que o pós-operatório é muito pior, né? Porque a mulher que faz o parto normal, ela sente dor na hora, depois que o bebê nasce, acabou, né? Não sente mais nada, nem lembra da dor às vezes, né? E a recuperação é 1000 vezes mais rápida, a mulher ela consegue ficar com o bebê no colo, o leite ele já sai normalmente até na hora do parto, então ele amamenta, né? E amamentar na primeira hora é muito importante, isso ajuda muito na imunidade da criança, a ela não morrer também, né? O bebê tem menos chance de morrer quando mama na primeira hora de vida. Então, o parto normal tem uma série de benefícios. Eu tenho até um capítulo de um livro que eu escrevi falando sobre isso. Quem quiser pode me chamar no privado que eu envio. E o obstetra não fala isso para a mãe, né? Ele só fala que a cesariana é ótima. Não fala de todos os riscos, que é uma cirurgia grande, que é uma cirurgia que tem riscos, que a mulher, ela, depois de operar, ela não vai poder ficar com a criança no colo direito, não vai poder dar banho na criança, às vezes não consegue amamentar direito, o leite às vezes demora para descer.
Então, a cesariana pode influenciar muitas coisas, porque a mulher, quando ela amamenta, quando ela dá banho, ela já se sente mais forte ali, mais mãe, ela se sente mais empoderada, né? Ela sai ali da maternidade mais segura. Não, eu sei cuidar do meu filho, eu sei dar banho, eu sei amamentar, eu vou conseguir, vou dar conta. Quando a mulher ela não consegue fazer isso na maternidade, ela pode ir para casa um pouco mais insegura. Que aí ela não conseguiu dar banho, ela não sabe, não, eu acho que não vou conseguir dar banho sozinha e tal. Então pode ter uma insegurança maior. Quem faz cesariana ou quem sofre violência obstétrica também tem mais chances de ter depressão pós-parto. Então, assim, é uma coisa que parece que não faz muita diferença, né? Fazer parto normal, fazer cesariana, mas na verdade faz muito, porque a cesariana tem muito mais riscos, tanto para a mãe quanto para o bebê, e quanto para a relação dos dois, né? Porque se ela tiver uma depressão pós-parto, ela pode não conseguir se relacionar tão bem, né? Ter essa ligação tão forte com o bebê no início. E aí a mulher, quando ela já amamenta, já fica com o bebê ali, quando ela faz o parto normal, o bebê não precisa ir para incubadora, nada assim, ela pode ficar direto com a mãe, né? Então já fica ali com a mãe juntinha, então essa ligação já acontece ali na mesma hora. Então isso, claro que vai facilitar esse vínculo dos dois, né? Então, é muito importante para várias coisas, para a imunidade da criança, passar pelo canal vaginal da mãe, ela ganha um monte de boas bactérias, né, que vão ajudar no seu sistema imunológico. Então, a natureza foi feita para isso. Por isso que a gente fala parto normal é o normal. Por quê? Porque a gente foi feito para isso, né? E por isso que a gente tem uma série de benefícios que as mulheres não sabem, a maioria das vezes, né? Então, acabam acreditando no que o obstetra fala. E aí o obstetra inventa qualquer desculpa para poder dizer que a mãe precisa fazer cesariana. Aí falam que a mulher é gorda, que a mulher é magra, que a mulher é baixa, que a mulher é alta, que o bebê é grande, que o bebê é pequeno, que ela tem miopia alta, já ouvi falar, para dizer que precisava fazer cesariana. Então, assim, uma série de absurdos que a gente vê por aí. E que a mulher acaba acreditando, né? Porque se o médico tá dizendo que é melhor fazer cesariana, ela vai acreditar, né? Se ela não estuda, se ela não tem conhecimento. Por isso que eu falo, quem engravida tem que estudar muito, estude, ler muito, né? A gente aqui no Instagram tem uma sorte de ter muitos obstetras, enfermeiras obstetras, doulas, muita gente falando sobre isso, dando informação de qualidade. Então estude, leia. Você tem que saber se realmente aquilo é um motivo ou não para fazer cesariana. A maioria das vezes não é, né? Então, assim, a gente fala, a mulher, ela tem autonomia de escolher o que ela quer, qual parto que ela quer. Tem autonomia, mas assim, que autonomia é essa quando ela não tem conhecimento, né? Aí não é uma autonomia. Autonomia eu considero quando a mulher ela tem conhecimento, ela estudou, ela sabe todos os riscos, de todos os benefícios do parto normal e da cesariana, e aí ela fala, não, eu sei, tô ciente de tudo isso, sou bem consciente, mas eu quero escolher cesariana porque, sei lá, eu tenho um trauma. Ok, você tem um trauma, mas o que você pode fazer com isso? Ir para um psicólogo perinatal, né? Que a gente vai trabalhar com esses medos, às vezes algum trauma de alguém da família, da mãe, alguém que fala, não, faz cesariana porque eu sofri muito no parto normal, não sei o quê. E às vezes a mulher sofreu uma violência obstétrica também no parto anterior e não quer mais. Então, assim, o ideal é que quem sofreu violência obstétrica procure um psicólogo perinatal, trabalhar isso para não ficar com esse trauma, porque às vezes a mulher ela não consegue nem ter mais relação sexual, ela não quer mais parir, às vezes não quer nem mais ter filhos, né? Então, assim, trabalhe desde já, porque se você trabalhar isso dentro de você e estudar e souber como prevenir a violência obstétrica e tudo mais, isso vai te deixar mais segura para você conseguir parir de novo, se você quiser, ou para você não ficar com esse trauma mesmo. É uma coisa importante, né? Quem sofre esse tipo de violência é uma coisa que fica marcada pro resto da vida. E muitas vezes a mulher ela não tem muito com quem falar sobre isso, né? Porque depois que ela pare, o bebê tá bem, o bebê tá saudável, a mulher ela não pode ficar triste, né? Porque o parto não foi como ela queria. As pessoas
não entendem, elas não aceitam que a mulher fique triste por causa do parto. Elas ficam, não, para de besteira, isso aí é normal. E violência obstétrica, isso aí, passei por isso. O que importa é que seu bebê tá bem, tá saudável. Né? Então, assim, por isso que o psicólogo perinatal é tão importante, né? Para poder escutar essa mulher que sofreu, né? Então, quem às vezes a mulher tem muito medo da dor do parto, né? Isso é bem comum. Então, eu sugiro que procure um psicólogo perinatal. E aí, fazendo também um pré-natal psicológico, fazendo acompanhamento, estudando, lendo, vendo os benefícios do parto normal, os riscos da cesariana, enfim, fazendo tudo isso. Se mesmo assim você ainda quer cesariana, ok, tudo bem. Aí você pode escolher consciente, né? Mas pelo menos assim, tente, né? Tente procurar um psicólogo, estudar, entender melhor antes de você tomar uma decisão, porque não é uma decisão só para você, né? É uma decisão que também vai interferir no seu bebê e na vida dele, para sempre, né? É uma decisão muito importante. Não pode ser banalizada assim, não, parto normal dói, eu prefiro cesariana. Mas não sabe quanto que dói, né? No pós-parto, né? A cicatrização e tudo mais. Enfim, deixa eu ver aqui, quem mais que eu não falei de violências? Tricotomia também, que é a depilação dos pelos pubianos, que também não precisa ser feito. Lavagem intestinal, eu não sei se ainda fazem, mas alguém deve fazer isso ainda, né? Que é uma coisa que não precisa, porque se a mulher ela fizer cocô na hora do parto, ok, gente, é normal, não tem problema nenhum, né? A lavagem intestinal não precisa ser feita, isso aí aumenta o risco de ter infecção. Né? Jejum também é uma coisa assim que não faz sentido, né? A mulher ela vai ficar ali horas de trabalho de parto fazendo força, como é que ela vai ficar em jejum, né? Uma coisa que não faz sentido. Obrigar ela a parir em posição horizontal, né? Deitada, que também é uma coisa que não faz muito sentido, porque né, a gravidade até ajuda quando a gente está de cócoras. A nossa sociedade, antigamente, a gente paria de cócoras, e aí depois que o parto começou a ser feito no hospital, os médicos começaram a mandar as parturientes ficarem deitadas para poder eles controlarem, assim, porque quando a mulher está deitada, ele tem uma visão melhor, ele está ali controlando, mas não é a melhor posição para ela, né? Então a mulher ela tem que ser livre para poder, na hora do parto, escolher a posição que ela quiser, a posição que ela estiver se sentindo melhor no momento, né? Deixa eu ver o que mais. Acho que eu já falei de tudo. O ponto do marido também, que é quando a mulher ela sofre uma laceração ou episiotomia, e aí o obstetra vai dar um ponto e dá um ponto a mais para deixar a vagina mais apertada para o marido, satisfazer o marido. Que ainda tem um mito de que a vagina fica larga depois do parto, que não é verdade, porque às vezes a vagina fica até com mais tônus, né? Por conta desse processo do parto. Então, às vezes acontece isso, infelizmente, dar esse ponto que é uma coisa assim tão absurda, né? Que vai fazer com que a mulher não queira mais o sexo, né? Vai piorar muito a vida sexual, porque ela vai sentir muito mais dor. Então, é uma violência, sim, sem tamanho. Enfim. Tem outros tipos, né? Como eu falei, verbais, deboches, xingamentos, falar pra mulher não gritar, falar pra ela que na hora de fazer tava bom, né? Agora você fica aí gritando, né? Ou ficar perguntando do pai da criança quando o pai não tá lá. Qualquer comentário assim constrangedor, ofensivo, humilhante, que inferiorize a mulher por qualquer coisa, seja por raça, por religião, crenças, orientação sexual, condição socioeconômica. Proibir também acompanhantes, mesmo nesse momento de pandemia, não se pode proibir o acompanhante, tá? Isso é um direito. Então a mulher, quando ela sabe dos direitos dela, sabe o que é violência, o que não é, o que o médico pode fazer com ela ou não, ela vai conseguir exigir isso. Então ela vai chegar e falar, não, eu vou ter meu acompanhante, daí que eu tenho que chamar a polícia. Então, assim, para ela enfrentar um médico é muito difícil, ainda mais na hora do parto, né? Você com dor, sofrendo. Então, você tem que estar muito segura. E você tem que estar com um acompanhante que também saiba de tudo isso, que também estude com você e também possa estar vigiando o que estão fazendo com você. Porque quando a mulher, a gente fala que está na partolândia, né? Tá ali, parece estar em outro mundo. Ela, às vezes, não consegue controlar muito o que está acontecendo ao seu redor.
Então, por isso também que o acompanhante é tão importante. E às vezes também, quando pode, né, ter uma doula também é muito importante, porque a doula também sabe o que pode, o que não pode, o que é violência. Então, ela também vai ajudar a diminuir esse índice de violência obstétrica. Então é muito importante. O acompanhante está ali olhando. Você vai cortar ela, mas por quê? Não, você não vai cortar. Eu sei que ela não deve ser cortada. Né? Então isso é muito importante. Eu acho que conhecimento é tudo. Né? Eu sempre falo disso. Estude, leia, porque assim você vai poder fazer valer seus direitos. E também tem a violência por negligência, que é deixar a mulher lá, não atender ela ou demorar, principalmente em casos de aborto. A mulher que sofre aborto, ela também pode sofrer várias violências, como ser julgada, ser humilhada, ser denunciada. Ela chega no hospital sofrendo muitas vezes, né, por conta de um aborto. E aí a pessoa já chega lá, quantos comprimidos de, sei lá, o remédio que aborta você tomou? A mulher fica assim, não, mas eu não tomei nada, né? A mulher tá ali sofrendo um luto de perder um bebê, ainda tem que ficar respondendo um monte de coisa. Aí às vezes os médicos deixam ela pra lá, sabe? Não atende, demora pra atender. Ou então faz os procedimentos sem nem avisar ela o que tá fazendo. Às vezes não dão nem anestesia, né? Pra ela sofrer. Então é muito triste. E a gente vê também que as mulheres negras são as que mais sofrem violências obstétricas. Muitas vezes são as que menos recebem anestesia no parto. Então essa questão do racismo também está muito ligado, né, a essa questão da violência obstétrica. Deixa eu ver se faltou alguma aqui. Eu acho que não. Acho que eu falei de todas, sim. Bom, ficou um vídeo meio longo, né, gente? Mas eu queria passar todas essas informações para vocês. Se vocês tiverem mais algumas dúvidas, podem mandar para mim, podem comentar aqui, que aí eu vou respondendo, tá bom? E é isso, gente. Tchau, tchau.